Referência do samba e da cultura popular e afro-brasileira no Rio de Janeiro e em todo o país, o radialista, jornalista e compositor Rubem Confetti, depois de praticamente meio século de trabalho na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foi demitido aos 86 anos pela Empresa Brasil de Comunicação, EBC, por telefone. Para protestar contra essa demissão, está marcada uma manifestação para esta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 4 da tarde, na Rua Gomes Freire, 474, no centro do Rio, onde funciona a sede da EBC, atual controladora da Rádio Nacional. A gente vai falar sobre esse assunto com os nossos convidados, o jornalista Marcos Gomes e também o jornalista e radialista Hilton Abi Rian. Olá, Marcos. Olá, Hilton. Muito prazer em conhecê-los. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Marcos. É um prazer muito grande falar e protestar também contra esse ato de demissão do grande Rubem Confetti. Prazer em conversar com você. Bom dia, Marilu. Bom dia, Birian. Certamente não é uma entrevista que eu gostaria de estar participando, falar sobre a demissão do Rubem Confetti da Rádio Nacional, um ato indigno, um ato que agride a nossa cultura e, acima de tudo, representa, esse desgoverno destrutivo, ignorante e pernicioso para toda a nossa sociedade brasileira, que é o desgoverno Jair Bolsonaro. Esse nome não pode ser esquecido. Nós temos que colocar o pingo nos is. O responsável por tudo isso que acontece, destruição da cultura, da saúde, da nossa educação, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Bom, a gente tem aqui a nota, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, junto a entidades e pessoas públicas. Essa comissão, publicou essa nota em repúdio. Eu vou ler um trecho dessa nota para a gente começar a conversa. A nota diz o seguinte: denunciamos a cruel estratégia de apagamento da contribuição desse ícone da cultura afro-brasileira para a comunicação pública e o país. Estamos solidários ainda com os demais profissionais de 75 anos ou mais que receberam comunicado de desligamento dos veículos da EBC e exigimos que o ministro Paulo Guedes reveja imediatamente essa decisão. Bom, a gente inicialmente acho bom, para quem não conhece, o Rubem Confetti, é bom falar sobre a importância desse grande compositor, desse grande jornalista, radialista, enfim, amigo aí, que foi amigo de Pixinguinha, de Cartola, Jamelão, Xangô da Mangueira, João Donato e tantos outros. Eu queria que ou o Hilton ou o Marcos, vocês possam falar da importância dele, do histórico dele, para a gente contextualizar, falar da grandeza deste homem. Abidjan, vai você. Ok, Marcos. A importância do Rubem Confetti na música popular brasileira é muito grande. Por que é muito grande? Porque ele conhece tudo sobre música brasileira. Olha, eu tive a felicidade, conheci o Confetti nos anos 70, e tive a felicidade de levar o Rubem Confetti no encontro que eu tive com ele na BI, nos anos 80, depois de conhecê-lo nos anos 70, de levá-lo para a Rádio Nacional. E na Rádio Nacional eu tive o apoio na época do superintendente Jorge Guilherme. Jorge Guilherme, que já foi também diretor aí da TV Educativa. E levamos, então, o Rubem Confetti para a Rádio Nacional. 1980, 42 anos. De lá para cá, Rubem Confetti vem atuando como grande radialista, jornalista, pesquisador, conhecedor profundo da música brasileira. O Rubem Confetti tem tudo a ver com samba, tem tudo a ver com a história do samba. Existia ali perto da Central do Brasil a Pequena África, existia um príncipe, Dom Obá, e num enredo de uma escola de samba escolheram Rubem Confetti para representar, para simbolizar o Dom Obá. Então ele desfilou numa escola de samba na Mangueira como Dom Obá. Rubem Confetti, sem dúvida alguma, um ícone da música brasileira, do samba principalmente, um dos fundadores
junto com Candeia, com Martinho da Vila, com Jorge Coutinho, ex-presidente do sindicato dos artistas, fundador também da escola de samba Quilombo, sempre valorizando a música brasileira, o samba especificamente, e naturalmente a etnia. Como isso merece meu respeito. Eu tenho honra de dizer que um dia eu levei o Rubem Confetti para a Rádio Nacional, pelo passado dele, pela trajetória dele, pelo que ele representa na música brasileira, principalmente pelo que ele representa no samba. Ele resgata figuras importantes como compositores, autores de grandes sucessos do passado, que algumas pessoas ainda não conhecem hoje, mas ele resgata esses nomes. Além de resgatar esses nomes, dá chance para novos. Ele merece respeito, ele é um homem que tem dignidade. Então, acho que a demissão do Rubem Confetti, eu acho uma coisa hedionda, horrível, terrível, fora do compasso. Demitir Rubem Confetti do trabalho dele, de onde ele faz tão bem o trabalho dele, é realmente terrível, é fora do espaço. Eu faço um protesto veemente contra essa covardia. Covardia demitir Rubem Confetti do trabalho dele, já tirando um pouco da vida dele. Inicialmente, é isso que eu gostaria. E o Marcos também pode falar sobre o Confetti, tem grande intimidade e grande amizade pelo Confetti. Exato. Marcos, ele é considerado aí um griot do samba, né? Griot, para quem não sabe, é aquele que tem a capacidade de transmitir adiante o conhecimento sobre os costumes, os conhecimentos, os mitos, as histórias dos povos. E ele é um griot do samba, né, Marcos? Marilu, eu tive o privilégio de trabalhar com Rubem Confetti na Rádio Nacional. Eu chefiava a rádio e isso me permitiu ter uma convivência mais próxima com o Rubem Confetti a partir do modelo de empresa pública que era a Empresa Brasil de Comunicação. Hoje não é mais, né? Hoje é uma empresa dominada pelos militares, dominada pelo núcleo Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, nos governos do PT, do Lula e da Dilma, com a criação da EBC, eu tive a sorte, mais uma vez, o privilégio de trabalhar com Rubem Confetti. Por que eu frisei essa questão da empresa pública EBC? Porque antes da chegada da empresa pública EBC, a Rádio Nacional era ligada à Rádio Brás, que era a empresa estatal, né? E o Rubem Confetti já trabalhava lá há muitos anos. E o trabalho dele vinha sendo esquecido. Ele tinha um programa, passou a ter pílulas na programação, fazendo comentário uma vez por semana, estava quase esquecido. Quando nós chegamos com a proposta de democratizar o veículo como um todo, e ao mesmo tempo fazer uma programação popular, porque as pessoas têm medo dessa palavra. Nós queremos fazer uma programação popular. Então, o samba tem que estar dentro dessa programação. Então, no lugar de fazer um comentário semanal, um comentário de 5 minutos ali, nós convidamos o Confetti e ele aceitou fazer um programa de 2 horas diário, de segunda a sexta, na Rádio Nacional, falando de samba e da cultura popular. Olha, foram os momentos mais felizes que eu tive. Um dos momentos mais felizes que eu tive dentro da Rádio Nacional foi conviver diariamente com o Rubem Confetti, nessa dinâmica, produzindo o programa, criando fatos, enfim. Olha, se a gente começar a falar de Confetti aqui, não vai dar tempo. Então a gente precisa ser um pouco mais conciso. E porque a gente também se emociona, né? É um negócio muito triste que está acontecendo. Mas eu só queria lembrar aqui uma outra vertente importante do Rubem Confetti. Por que griot, né? É esse mensageiro. Uma vez eu perguntei a ele, Confetti, como é que você consegue assumir e conhecer tanto? Ele falou, Marcos, eu vou a muitos lugares e em todos os lugares que eu vou, eu procuro ouvir. Eu ouço muito. Eu ouço mais do que eu falo. E eu vou adquirindo, né, esses conhecimentos, eu vou adquirindo essas informações. Então, eu me preocupei muito em ouvir. Até porque a minha ancestralidade me ensinou isso. A gente precisa ouvir para poder transmitir. Então, eu sou um transmissor
das histórias, momentos e passagens que eu ouço autenticamente do nosso povo negro. Então, eu vou na matriz, eu vou na origem, ouço as histórias e estou aqui para contá-las. É emocionante. Legal. Agora, Hilton, ele está com 86 anos, né, casado, a esposa também, os dois ficam sem, por exemplo, o plano de saúde, né, nessa altura da vida. É realmente, como você falou, né, é cruel o que está acontecendo, né? Então, Marilu, e tem mais um detalhe. Independente do que o Confete sabe, independente de tudo aquilo que ele faz, e faz com carinho, faz com competência, o Confete tem um problema de visão muito sério. E há anos ele tem esse problema. O Confete não pode mais andar sozinho. Ele não tem 1% de visão. Mas mesmo sem essa visão, e já faz tempo que ele tem problema de visão, ele trabalha com respeito ao público, ao povo e ao segmento que ele abraçou, o samba. Então, é uma maldade, é realmente uma crueldade, uma covardia, o que o pessoal aí está fazendo com o Rubem Confete. Eu acho que esse governo tinha que entender que cultura é fundamental no Brasil. Ele não está dando bola para a cultura, não. E nós precisamos de cultura. Cultura através do Confete. Olha, o Confete, sem enxergar direito, transmitia e comentava os desfiles das escolas de samba. Literalmente, o Marcos estava junto com ele lá na Marquês de Sapucaí e via como ele fazia tudo certo, tudo perfeito. A escola passava, ele narrava, descrevia. Sabia o nome de cada um dos componentes importantes da escola, dos compositores. Sabia o nome de todo mundo, como ele sabe. Confete é necessário, confete é fundamental, confete é importante para a cultura, principalmente no rádio, através do rádio, onde ele dá uma contribuição muito grande, perfeita contribuição dele. Não é hoje, não. Há 42 anos eu disse que eu conheci o Confete nos anos 70, mas em 1980, através do companheiro que era superintendente da Rádio Brás na época, Jorge Guilherme, consegui levar o Confete para a Rádio Nacional. Ele vem atuando lá há 42 anos com dignidade, depois na fase do Marcos, que também prestigiou o Confete, dando ao Confete mais espaço, inclusive. Ele tinha um espaço pequeno, passou a ter... Ele comentava nos programas Rio da Samba, depois o Marcos deu um horário, um espaço maior para ele, que isso foi fundamental para a vida dele. Tirar o Confete do rádio é tirar um pouco da vida dele. Independente disso, Marilu, que você falou, tirar o plano dele e da esposa. É maldade, é crueldade, é covardia desse governo. Eu não sei porquê, não sei qual o objetivo de tirar o Confete, um cara que é útil, um cara que entende do assunto. Qual é o objetivo dele? Qual é a função do diretor de uma emissora de rádio? É ajudar na cultura, é contratar gente importante. O Confete já está contratado, é uma pessoa importante. Olha, Confete, mais do que tudo, Marilu, merece respeito desses diretores da Rádio Brás, aí, da EBC. Merece respeito, porque ele tem dignidade. Estão querendo tirar dele aquilo que ele faz com categoria, com sabedoria, que é falar de samba. Falar da etnia dele. Ele sempre prestigiou. Eu dizia no início que ele fundou também com Martinho da Vila, com Candeia, com Jorge Coutinho, a escola de samba. Olha, vamos respeitar esse cara chamado Rubem Confete. Ele merece o nosso respeito e merece o respeito desse pessoal que está dirigindo aí a EBC. Tirar doar o Rubem Confete é um ato cruel, é um ato covarde, de gente que não quer saber de cultura, de gente que está fora desse circuito da cultura. Aliás, está promovendo a anticultura. Viu, Marilu? Eu acho assim, e digo assim. Agora, não gosto do pessoal da cultura e não gosto também de gente com mais de 75 anos, porque tem 100 profissionais da EBC com idades de 75 anos ou mais que receberam comunicado de desligamento dos veículos da empresa. Como você disse também, né, Marcos? Essa aí é justamente a política que você citou do Bolsonaro, né? Atingindo aí os mais velhos, né?
Certamente, Marilu. Não podemos falar de Confete sem falar em Zélia Confete, a esposa dele, a companheira dele, que há anos está ali com ele, cuidando de tudo. Na verdade, é o suporte, né? Porque o Confete é o artista, mas tem que ter a Zélia ali por trás, segurando, né, todos os galhos, porque o artista ele é do povo, né? Então, ele reserva só um tempo para a Zélia, mas ele tem uns contatos com produtores, enfim. O Confete é uma fonte de informação para quem quer escrever, falar sobre cultura no Brasil, de uma maneira geral, não só especificamente sobre o samba. A Birrian falou, né, que lembrou o Grêmio Recreativo Escola de Samba Quilombo, né, que foi criado pelo Candeia, o Ney Lopes, né, grande compositor e amigo do Confete de infância, no bairro de Irajá. Os dois foram criados no bairro de Irajá. O Ney Lopes, recentemente, numa reunião, antes da pandemia, que agora a gente ainda pratica aí o isolamento, Ney Lopes contava que, com a morte do Candeia, quem segurou a barra da organização ali da escola de samba foi justamente Rubem Confete, porque o grupo só aceitou a presença do Confete como uma liderança maior depois do Candeia. Ninguém mais conseguia segurar aquilo, porque todo mundo era líder, né? O Ney Lopes era líder, mas todos eles foram bater cabeça para quem? Para Rubem Confete, né? Esse profissional maravilhoso que a IBC está dispensando agora. Mas eu tenho certeza, Marilu, que nós vamos mudar esse jogo. 2023 está chegando, outubro está chegando, e nós vamos reconduzir o Confete para a Rádio Nacional em outubro. Tenha certeza disso. Nós vamos vencer essa batalha e, a partir de 1º de janeiro, nós teremos condições de retomar, de colocar esse país no trilho certo. Estamos passando por esse dissabor momentâneo não, já vem desde o início desse desgoverno, juntando com a pandemia. Então, é a pandemia e o desgoverno. O Brasil é o único país, né, das grandes potências que está passando por uma situação dessa. Mas nós somos resilientes, nós não vamos desistir. E sem esquecer de dizer que o Confete também é nosso companheiro na Associação Brasileira de Imprensa. Eu faço parte da COGIRA, que é a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, e também sou conselheiro na ABI, onde o Confete está lá ombreando com a gente, lutando aí pelas questões importantes da nossa Associação Brasileira de Imprensa. Portanto, meus amigos, eu tenho a dizer a vocês o seguinte: eu estou triste, mas ao mesmo tempo fortalecido, porque nós sabemos que outubro está chegando. Tá, agora, na realidade, vocês também estão com um abaixo-assinado no Havas, né? Inclusive, eu já assinei quando eu estava estudando todo esse material, né? Eu já assinei logo de madrugada. E é importante que as pessoas assinem esse manifesto contra a demissão, né, de Rubem Confete. É só colocar manifesto contra a demissão de Rubem Confete, que logo já vai aparecer, né? É só colocar na busca aí, e aí você assina. É importante que as pessoas já assinem a partir de agora, tá aí com o computador ligado, o celular ligado, já assinem, porque quanto mais melhor. Hélio, você acha que é possível reverter? O Marcos já está falando que, olha, vamos ter que esperar outubro, não vai ter muito jeito, mas a ideia é essa, né? Enfim, vocês estão nessa batalha também de tentar reverter, de tentar brecar essa demissão? Você falou comigo, Marilu? Estou te ouvindo mal. Marilu, seu som sumiu para a gente. A gente não está ouvindo você. É verdade, eu tinha fechado o microfone, como é que vocês iam ouvir? Ô, Hélio, me diga uma coisa, você chegou enfim, em relação ao Havas, ao manifesto que eu estava falando, que é importante, o Marcos estava falando que vai ter eleição em outubro e, com certeza, Rubem Confete será conduzido, né? Agora, ao cargo que ele estava, enfim, a apresentação do programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Agora, você acha que com esse abaixo-assinado, se tiver aí milhões de pessoas assinando, é possível que se reverta essa demissão? Qual que é a esperança? O Havas está aí, o manifesto está aí, o abaixo-assinado está aí para todo mundo participar e engrossar essa voz que vocês estão gritando aqui, né? Bem, está falando o Hilton Birrian, viu, Marilu? Esse governo, já que ele é contra o meio ambiente, já que ele é contra a vacina, e vem demonstrando também ser literalmente, radicalmente contra a cultura,
Eu acho que a previsão do Marcos Gomes é correta. Daqui a pouco, o Rubem Confetti estará voltando para o rádio, para a comunicação. O ofício dele, que ele sabe... Olha, é uma curiosidade. O Marcos falou na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu encontrei exatamente... Eu fui apresentar um evento na ABI, em 1980, um evento. E eu me encontrei lá, por acaso, com o Rubem Confetti, que eu já conhecia desde os anos 70. E perguntei, Rubem, o que você está fazendo? Ele falou, estou escrevendo na tribuna da imprensa. Quer trabalhar no rádio? Claro. E nós, então, levamos, junto com o Jorge Guilherme, o Confetti para a Rádio Nacional. Mas um detalhe curioso. Nos anos 70, o Rubem Confetti, olha só, a paixão pelo samba. Ele não trabalhava em transmissão radiofônica, ele me procurou. Eu era diretor da Rádio Continental, uma emissora especializada em jornalismo e esporte, jornalístico e tal. E ele, junto com o Jorge Coutinho, os dois me procuraram na Rádio Nacional, na Rádio Continental, e pediram uma camisa da rádio para cada um. Na época, a camisa da Rádio Continental, nos anos 70, servia até como credencial para entrar nos desfiles e comentar os desfiles. Ele e o Jorge Coutinho. Aí eu, não, o Confetti, já conhecia o Confetti, a competência dele, o Coutinho também. Ele, não, vocês vão ganhar 2 credenciais, além das camisas, 2 credenciais. E a partir daí, eles foram para a avenida, transmitiram os desfiles de escola de samba. O Confetti se destacou, o Coutinho também, é claro. Mas é fundamental que se diga a paixão que ele tem pelo samba, pela cultura. Olha, samba, de um modo geral, é muita cultura. Cultura é literalmente cultura brasileira. E através do samba, muitos compositores de hoje, o próprio Ney Lopes, citado aí pelo Marcos Gomes, através do samba enredo, principalmente, eles fizeram provas em vestibulares e passaram, ouvindo naturalmente versos do samba que ensinavam, como o Sublime Pergaminho, por exemplo. De repente, uma lei surgiu. Os filhos dos escravos não seriam mais escravos do Brasil. É a lei do ventre livre. Mais tarde, raiou a liberdade daqueles que completassem 60 anos de idade. Era a lei do sexagenário. E aí depois surgiu a Lei Áurea, com a princesa Isabel assinando. Tudo isso é contado pelo Rubem Confetti. Todos esses detalhes curiosos, ele descreve, ele narra, ele ensina. O Rubem Confetti é um professor, é um instrutor, é um PhD em samba. Tirar o Rubem Confetti do seu ofício, do seu trabalho, eu volto a repetir, Marilu, é uma maldade desse governo, é uma maldade dessa gente, olha, que não entende do assunto, hein? Não conhece o assunto, está fora do assunto, está fora do circuito, mas se mete lá. Eu já vi muitas emissoras de rádio fechando por causa disso. O bicão que chega lá para administrar atrapalha. Isso aconteceu com a Rádio Globo. Recentemente, acabaram com a Rádio Globo lá em São Paulo, depois acabaram com a Rádio Globo aqui no Rio de Janeiro. Vão acabando com as emissoras de rádio. Pessoas que não conhecem, pessoas que não são do ramo. E essas pessoas são nomeadas pelo atual governo. Esse governo está botando gente incompetente para administrar algo que é muito importante, que se refere à comunicação e à cultura do nosso país. Marilu, é realmente crueldade tirar do ar Rubem Confetti, mas o Marcos tem razão. Ele volta, se Deus quiser, no fim de ano. Agora, essa da missão também, pelo que eu estava lendo, parece que não querem pagar os direitos trabalhistas, é isso também, Marcos? Você tem já informações? Essa é a maldade da última reforma administrativa, né, de 2019, põe na rua, sem direito a nada, 40% de multa em cima do 13º salário, não tem acordo para manutenção por 1, 2 ou algum tempo do plano de saúde, ou seja, é a política de terra arrasada. Ou seja, o que me impressiona, Marilu, é que eles estão cumprindo rigorosamente a política de destruição. Não importa onde você esteja, mas eles vão te pegar, eles querem te pegar, eles querem destruir, tá certo? E isso está sendo cumprido com uma eficiência muito interessante, muito importante. A gente não tinha noção, né,
do grau de letalidade, né, que essas pessoas estão aí promovendo. Sobre o Rubem Confetti, eu queria contar só uma historinha, Marilu, da importância dele. Final da década de 60, teve um festival de arte e cultura negra na Nigéria. E o Rubem Confetti esteve presente junto com muitos integrantes da cultura negra brasileira, né? E lá ele contou um pouco para mim que ali ele mudou muito a sua cabeça em relação ao que acontecia aqui no Brasil, vendo o que se dava na África com as relações que ele manteve lá. Voltando para o Brasil, ele começa a perceber que o Brasil estava muito distante da África, né? Principalmente no reconhecimento, né, da importância e dos valores dos negros escravizados, principalmente com a descoberta do Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um outro momento muito interessante na história de Rubem Confetti, porque durante a escavação da obra do Porto Maravilha, feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para a reforma da área portuária durante a Copa do Mundo, as escavações, tendo à frente uma professora da UFRJ, da área de arqueologia, e o objeto de pesquisa dela era justamente o Cais do Valongo. Só que todo mundo sabia da existência do Cais do Valongo, mas ninguém sabia onde ele estava. E nessa escavação, ela desconfiou que quando a escavadeira tocou numa estrutura que não era mais a estrutura de cimento armado, mas sim de madeira, ela falou, possivelmente está aqui Cais do Valongo. Qual foi uma das primeiras pessoas que ela chamou para conversar sobre o Cais do Valongo e a sua localização? Rubem Confetti. Porque o Rubem Confetti tinha toda essa memória. Mas, voltando aqui, eu me perdi um pouco. Sobre a questão da Nigéria e esse festival de cultura. Quando eles voltam, anos depois, aconteceu um evento na Rádio Nacional. E o Gilberto Gil, era ministro da Cultura nessa época, esteve na Rádio Nacional para participar desse evento. Muita gente, né, enfim, ali envolvido, muitos artistas, coisa e tal, e o Confetti estava ali entre todos nós. A quem o Gil se dirigiu, num ato assim de surpresa, falou, Rubem Confetti, há quantos anos eu não te vejo? Que prazer. Olha, a emoção do Gil, ao encontrar o Confetti, talvez se o Lula estivesse ali, o Gil ia dar uma banana para o Lula e dizer, Lula, agora é a vez do Confetti. Entendeu? É mais ou menos isso, a importância do Confetti. E para encerrar aqui a minha fala, eu falo muito sobre o Confetti, eu me emociono sobre o Confetti. Ele me conta uma história sobre a formação do sindicato dos estivadores do Porto do Rio de Janeiro. O seu Eloy, como é que é o nome dele? Da Império Serrano, Eloy Antero... O seu Eloy, né, mais conhecido como seu Eloy, era um estivador do Porto, e ele foi um dos fundadores da Império Serrano. Ele contou para o Confetti o seguinte, Confetti, para formar aquela estrutura toda que nós formamos, nós precisávamos de dinheiro. E não tinha dinheiro para formar um sindicato de trabalhadores, ninguém dava bola para sindicato de trabalho naquela época. Mas nós conseguimos uma parceria muito importante com o Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Roterdã, na Holanda. Jesus, olha só o que é isso, né? A União Internacional dos Trabalhadores, né? A gente tendo essas histórias e só o Confetti para nos contar. Divino, lindo e maravilhoso. Acrescentando, ainda reconhecido pela Unesco, né? Também. Cais do Valongo, né? Como ponto importante, porque você sabia de onde os escravizados saíam, da ilha de Goré, né? Mas não sabia onde é que chegava, porque o Cais do Valongo tinha sido coberto pelo Cais da Princesa, né? Então, a história está ali unida e Confetti está aí para nos contar e lembrar isso tudo. Vida longa para o Confetti. Vida longa para o Confetti, para a mulher dele, né? Que, como você disse, é o grande apoio, a dona Zélia. E a gente convida todos, todas e todos para assinar esse manifesto, esse Avaz, manifesto contra
a demissão de Rubem Confetti, da Rádio Nacional, da EBC. Está aqui o nosso protesto, nós aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT, nos solidarizamos e também protestamos, né? Porque a gente não vai ficar em cima do muro, né? Nessa hora a gente tem que ter lado mesmo, e o lado é do Rubem Confetti. Um abraço forte para ele. Diga, Hélio. Então, há pouco o Marcos dizia que saiu um pouco do assunto. Não saiu, não. Agora está difícil. Fiquei emocionado, deixa eu me recompor, com o que ele disse. O Marcos Gomes emocionou muito agora, contando essa história do Confetti, a importância do Confetti, o que ele representa. E o Marcos citou detalhes curiosos da vida do Confetti. Que coisa bonita. O ministro chegar, uma multidão, pessoas reunidas ali no evento, ele olhar e ver o Confetti gritar. É o prestígio de quem sabe, é o prestígio de quem merece respeito. O Marcos Gomes me emocionou, viu, Marcos? Você me emocionou agora. Me emocionou porque eu gosto muito do Confetti. E estou vendo aí uma covardia com ele. Eu fiquei emocionado com você. Ô, Marilu, desculpa. Não tem que se desculpar nada. Todos nós estamos chorando aqui, por dentro. Nosso coração realmente está chorando. Vamos chorar todos juntos e vamos lutar para que realmente a gente traga de volta o Rubem Confetti para a Rádio Nacional, para a EBC, para fazer justiça. Vamos fazer justiça, vamos continuar lutando. Eu, como radialista, como jornalista, estou junto nessa luta com vocês, tá? E vocês dois me emocionaram. Você disse que o Marcos emocionou, vocês dois emocionaram, tenho certeza que emocionaram muita gente aqui que está no Jornal Brasil Atual, ouvindo vocês e assistindo vocês, já que a gente está com TV e rádio tudo junto. Bom, eu quero só agradecer, a gente já chegou no final. Só para dizer, Rubem Confetti, ele vai viver de quê? A esposa dele vai viver de quê? E o plano de saúde para eles? Eles são idosos, eles não tem o que fazer mais além do trabalho. Ela cuida dele. Ele cuida dela através do plano que ele tem da emissora. Os dois se cuidam. E como é que eles vão se cuidar? Então falta sensibilidade. Muita sensibilidade. Esse pessoal que está aí, que não entende do assunto, que me desculpe, mas é bom pedir demissão e colocar gente do ramo aí para trabalhar. Marilu, vamos fazer com que essas pessoas entendam que o Rubem Confetti é importante na comunicação, principalmente na comunicação daquilo que ele gosta de fazer, samba em todos os segmentos. Obrigado a você, eu tive muito a honra de participar desse programa para falar do Confetti, junto com meu companheiro Marcos Gomes, e sendo entrevistado por você, viu, Marilu? Muito obrigado pela oportunidade de falar do Confetti, de falar bem do Confetti, de elogiar o Confetti, de enaltecer esse ícone chamado Rubem Confetti. Obrigado a você. Obrigada, eu que agradeço demais aqui aos jornalistas Marcos Gomes e Hilton Abirrian, que falaram sobre a importância de Rubem Confetti. E vamos tentar aí fazer essa rede de solidariedade que ele e a mulher dele vão precisar daqui para frente, nesse momento. Muitíssimo obrigada, viu, Marcos e Hilton? Beijo para vocês, tá? Muito obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.